Essa discussão é uma discussão, essa discussão de simetria, de por que isso, por que o dublete, porque isso aí vai ser uma discussão perene. Vira e meia, vira e mexe, como se diz na gíria, a gente vai estar voltando a isso. Então, não é proibido perguntar sobre isso no futuro, não. Só que o contexto a gente volta lá. Mesmo que a gente fale um pouco as mesmas coisas, mas fala de uma forma um pouco diferente. Vamos agora fazer uma coisa. Dá sombra no quadro negro aí para vocês? Dá para copiar? Dá para copiar, não dá sombra não. Fica mais fresquinho assim. Então vamos voltar aí a história agora da uma parte mais prática, né? Já que a gente elaborou bastante alguns conceitos aí, né? Então, o que a gente já praticamente tinha colocado na aula passada, que são o setor de gate. Então, na aula passada, nós tínhamos visto, nós tínhamos até criado essa notação, né? Quando eu escrever DI, L significa que eu estou escrevendo a derivada covariante desse dublete como um todo e que vale para qualquer letra, vale para o eletro, para o murro, para o tal. Então, aqui nós já tínhamos visto, isso aqui vai ser DI. Aí, nós temos aqui o setor SU2. Então, a gente já tinha visto como é que era, na aula passada, a estrutura da derivada covariante. E constante de acoplamento naquela interação, os campos de gauge daquela interação. Eu estava chamando esses campos de gauge. Qual é a notação que eu usei? Foi B, eu nem lembro. A notação que eu usei foi B. DNA, os geradores da representação do grupo, então, naquela representação, nesse caso é o dublete. E aqui, o I, a constante de acoplamento, a nova interação, o campo de gauge da nova interação, que é o 1. Agora, quando a gente tem uma interação com uma simetria abeliana, nós não colocamos geradores, colocamos a carga, o valor da carga. A carga, se eu não me engano, a carga, o 1 do dublete era menos 1, né? Aqui aparecia menos I, né? Menos I. Confirma aí para mim, por favor. Não é isso? Né? E aí, até depois vou querer deixar um exercício para você, Luiz, desenvolver aí um dia, que é o seguinte. Então vamos lá. Então nós tínhamos visto que essa combinação aqui, vamos fazer o seguinte, vou colocar o I sobre 2 aqui. Então vamos chamar essa combinação aqui só para efeitos de notação nossa, nós tínhamos visto na aula passada, né? E esse BMA sigma A, eu estou chamando de um BMI. Isso aqui então tinha essa estrutura, né? BMI1, BMI1 menos I, BMI2 mais I, BMI2 BMI3 menos BMI3. E aí nós tínhamos visto na aula passada por que esse cara aqui é que tem carga positiva e esse cara aqui tinha carga negativa pela estrutura das correntes. Então, nós definimos na aula passada esse cara aqui, BMI1 menos I, BMI2, então botamos aqui um fator raiz de 2. Nós definimos esse cara aqui como sendo um WI, que a gente chamava de mais. Esse tem carga, a carga elétrica dele é positiva porque ele interage exatamente com uma corrente negativa. Então a carga dele é positiva. E o que tinha sinal mais aqui é o que corresponde ao WI menos. Ou seja, um é o complexo conjugado do outro. Né? Quer dizer, a gente sabe que o WI menos é o WI carga mais estável. Então tínhamos feito isso aí. Então, vou apagar aqui. E tínhamos definido a derivada covariante também do setor right. Então, o cara que é right, ele é singlet do left. Ele só tem cara que tem carga left. Esses objetos aqui são singlets do SU2. Então, eles não têm essa parte do. Os geradores são zero. Né?
representação simplete, os geradores são trivialmente representados. E se eu me lembro, aí aqui a gente vem o padrão mais I, G', o campo de gauge da interação, e aí no lugar do gerador o valor da carga. A carga do setor right é menos 2, né? Não é isso? Menos 2. Perfeito. Então, rapidamente. Então isso já está dando para a gente uma boa parte dessa. Quer dizer, então o que nós tínhamos aqui até, o que nós colocamos até aqui agora, né? Que a gente está construindo é o lagrangiano do setor de gauge mais o lagrangiano do setor lepton gauge. Aqui é o setor leptônico interagindo com o setor de gauge. No setor de gauge nós já tínhamos visto. Então nós vamos colocar aqui o menos 1/4 do F min A. F min A. Menos 1/4 do Y mini. Esse Y mini é um dmi, Y mini, é o usual, tipo mouse. Tá aqui. Então o setor está aqui. E aí, no setor leptônico, nós vamos ter lepton barrado e gama mi, dB lepton mais right barrado e gama mi, dB right. Por enquanto, é isso que nós temos. Então aqui nós temos todo o setor, para cada lepton vale isso, né? E aqui para cada left vale isso, para cada right vai valer isso, que é derivada covariante. Então a gente tinha, para fazer isso um pouquinho, vai valer a pena a gente agora identificar isso aqui. Isso aqui é assim. Eu vou pedir ao Luiz para você, o Diego, fazer esse exercício mecânico simples, que é o seguinte. Escrever, só colocar aqui quem é o nosso F min A. Então o nosso F min A vai ser dmi A menos dmi A mais menos G, coloca mais I, G, comutador de Hamilton, comutador de Hamilton, fica menos G, tá certo. Aí a constante de estrutura de SO2, Epsilon ABC, BB, BC. Então, só um exercício simples para vocês todos fazer aí, que vai ser importante para depois que você está vendo, que é escrever esses F minis aqui. Escrever o F min 1, F min 2 e o F min 3. Isso vai valer para cada gerador, né? Para cada A. Então, seria interessante aqui, seria quando a gente escrever, vamos escrever o F min 1, F min 2 e F min 3. Mas não escrever em função do B1 e do B2, escrever em função do W+, do W- e do B3. Tá? Então, escrever esses três objetos aqui em termos de WMI mais WM mais star, que é o WM menos, e o BM3. Então, escrever cada um desses field strengths desse modo. E depois, quando a gente somar aqui, feito isso, fazer esse cálculo, escrever isso aqui, menos 1/4 de F min A, F min A. A relação o senhor deu no ano passado. Eu dei agora também. Aqui vai colocar. De novo, escrever isso aqui em termos. Por quê? Tem uma razão de ser isso aqui. Vamos já ver. Por que eu estou fazendo esse exercício de puro cálculozinho de multiplicação? Deixa eu só perguntar uma coisa. Pode falar. Esse daí que relaciona o traço que dá a massa de próton lá, não? E vamos ver já já. Isso aqui, opa.
Vocês entenderam o que eu espero? Isso aqui, Luiz, vai te dar apenas a parte cinética, vai te dar aquilo que você está vendo, W mini e W mini star. A parte de proca, no teu caso, a parte de proca ela teria que vir de um outro termo, ela não veria do F mini, ela veria do WW. Mas tem uma equação da traço de F mini isso. Que dá uma... Isso, então é isso aqui, é isso aqui, é o traço, é o meio do traço de F mini. Isso aqui é o. Vamos ver por que é isso aqui. Isso aqui, segundo, né, a nossa anotação, isso aqui é um meio. Vamos botar aqui um fator alfa, depois a gente acerta. É um alfa. O que é o traço de F mini e F mini? Isso aqui eu tenho que escrever assim: traço de F mini A sigma A sobre 2, F mini P, sigma B sobre 2. É isso que eu estou escrevendo. Quer dizer, já que o nosso BMI, né? Já que o nosso BMI é BMA sigma A, vamos dizer, BMA sigma A, para nós o BMI é isso, BMI é BMA sigma A, né? Vamos botar sigma A sobre 2. Então, meu F mini é sigma sobre 2. Então, agora eu sei que o traço. Então aqui tem um quarto, né? Agora o traço de sigma A, sigma B, sigma A, sigma B é duas vezes, né? Delta B, matriz identidade, né? Delta B, matriz identidade, mais I, epsilon, ABC, sigma C, né? São as relações da matriz de Paulo. Se eu tirar o traço disso aqui, né? Isso aqui vai dar 0, né? Então o traço da matriz sigma é 0, então vai dar o traço da identidade, que é 2. Então, o traço de sigma A, sigma B, então tem que ter um quarto. O traço de sigma A, sigma B vai produzir um 2 delta B, e o 2 delta B vai produzir o F mini A, justamente o fato de ser delta B vai produzir F mini A, F mini A. Então tem um fator aqui, um meio. A normalização que a gente dá o termo de Young-Mills é sempre menos um quarto. Então eu preciso colocar esse alfa aqui igual a menos um meio. Então, se desde o início eu escrever menos um meio, traço de F mini, como lagrangiano de Young-Mills, então isso aqui é isso aqui, que por sua vez, né, então produz esse um quarto. Tá, então, perdão, tem esse meio aqui. Então eu tenho menos um oitavo. E aí aqui eu vou produzir um 2. Então vai ficar menos um quarto. Então é isso, Luiz. Quando você escreve em termos de traço, ou você escreve o teu lagrangiano de Young-Mills dessa forma direta assim, ou você escreve menos um meio do traço desse ponto aqui, tá certo? Então é isso que a gente quer fazer, a gente quer olhar. Por que eu estou querendo fazer esse exercício aqui? Porque nós vamos querer ver, por exemplo, que da interação do termo F mini, quando eu colocar o termo de Young-Mills completo, eu vou ter termos aqui, ó. Isso aqui vai ter uma hora que vai ser BM1, BM2. Aí eu vou escrever o BM1 e o BM2 em função do W mais, W menos. Então eu vou gerar um termo aqui que é quadrático W. Quando eu colocar aqui, no fundo eu estou levando isso ao quadrado, eu vou ter termos quárticos. Então, nós vamos gerar termos aqui que são quárticos, né? E vamos gerar aqui depois termos cúbicos. Então, o que eu quero, a gente vai querer ter depois, né? Quando a gente tiver feito o mecanismo de Higgs, vai ser interessante a gente ver como os bósons vetoriais carregados vão sair automaticamente interagindo com o fóton. Por quê? Você vai compreender, por exemplo, que aquele termo, que é o termo de dipolo, quer dizer, numa interação de bósons vetoriais carregados, se tiver, ao invés de elétrons, né, carregados, bósons vetoriais carregados interagindo com o fóton, nós temos que introduzir, em geral, à mão, no lagrangiano, um termo desse tipo aqui, que é o chamado termo de interação de dipolo. Esse termo aqui, que é introduzido à mão na eletrodinâmica quântica, na teoria eletrofraca, ele não precisa ser introduzido à mão. Ele é gerado automaticamente do Young-Mills. Então, alguns termos que numa eletrodinâmica aperiana, normal, eu introduzo à mão,
Na teoria eletrofraca, eles são automaticamente gerados. Então, isso também foi uma coisa, foi uma vitória interessante da teoria eletrofraca, porque ela automaticamente fornece aqueles termos que, antes do advento da teoria eletrofraca, eram termos colocados à mão para a eletrodinâmica dar certo. Por exemplo, quando a gente diz que eu tenho um bóson vetorial massivo, massivo e carregado, com razão giromagnética G igual a 2, então quando a gente diz que a razão giromagnética de um bóson de spin 1, que nem no caso do elétron é 2 e não 1, eu preciso corrigir a eletrodinâmica de Maxwell por algum termo que não tem na eletrodinâmica de Maxwell, se nós fizermos a interação entre cargas de spin 1 e o fóton. A interação entre cargas de spin meio e o fóton está completamente descrita pela equação de Dirac. Está tudo certinho na equação de Dirac, G igual a 2. Mas se eu for agora refazer uma eletrodinâmica clássica que seja, né, para partículas carregadas com spin 1 interagindo com o fóton, eu não consigo reproduzir o valor G igual a 2 se eu não introduzir esse termo por fora da eletrodinâmica. Então, esse termo aqui, que ele entra como um acoplamento não mínimo na eletrodinâmica, ele automaticamente sai da interação do modelo da SO2. Então, isso foi uma coisa interessante também, porque mostra que se eu quiser descrever a eletrodinâmica de partículas vetoriais carregadas, eu preciso estar realmente no cenário não abreviado. Então, esse exercício eu queria que vocês fizessem por causa disso. Tá? Vai, sobretudo para vocês que vão trabalhando nessas coisas, vai ser instrutivo. Então, escrever esse lagrangiano aqui, em função do F-min1, F-min2, F-min3, fazendo isso aqui, e esse aqui automaticamente é só com Y. Depois nós vamos ver que vai ter um cruzamento desses dois aqui, quando acontecer o mecanismo de Higgs. Por enquanto, eu tenho esse setor de SO2 completamente separado desse setor de 1. Porém, aqui dentro eu tenho as interações de SO2 e de 1, e aqui dentro eu tenho só as interações de 1, porque esse cara aqui é singlete de SO2, então ele não tem interação SO2, ele só tem interação com 1, e esse cara aqui tem interação SO2 e tem interação com 1. Tá bom? Bom, então isso aí é a recomendação desse exercício. Vamos abrir esse cálculo aqui, só para ficar mais claro uma coisa aqui para nós. Professor, esse F-min-A ele é não abeliano, né? Não abeliano, ele tem um gerador de S2. A parte não abeliana é o F-min-A, o Y-min é a parte abeliana, é o 1Y, é o 1 da hipercarga fraca. Certo? Vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos pegar essa expressão aqui. Isso aqui vai valer para cada. Então nós vamos ver isso aqui. Lepton, neutrino de um certo lepton, left barrado. E aí o lepton, left barrado. É esse dublete aqui. E gama-min. Agora, demi. Demi nós vamos ter aqui esse termo aqui. Demi. E aí aqui nós temos o neutrino, o lepton, left e o próprio lepton left. É esse primeiro termo derivada usual atuando aqui. Depois nós vamos ter o termo que vai mais I, neutrino, o lepton, left, barrado, e o lepton, left, barrado. Perfeito. Aí tem I, gama, mi. O termo que aparecia aqui para nós era I, G sobre 2. Então, o I vai cancelar com I, mas a menos I. G sobre 2, né? O G sobre 2 que vem da derivada covariante, porque aqui dentro tinha I, G sobre 2, BMA sigma A. Mas quem é BMA sigma A? BMA sigma A é essa matriz aqui. Então, nós já vamos colocar esse cálculo para não ficar pesando tudo ali. Então, nós temos aquela nossa matriz, BMI3 menos BMI3. Aí aqui eu tinha o quê? BM1 menos I, BM2. Isso aqui para nós é raiz de 2, WI mais. Esse cara aqui era o raiz de 2, WI menos, né? Usando a nossa definição. Isso aqui é BM1 menos I, BM2,
Então é raiz de 2, que a gente tinha posto raiz de 2 embaixo. Isso aqui vai estar atuando, isso aqui, o neutrino do lepton, left, e o próprio lepton, left. Então essa parte aqui, está dando a derivada covariante, é o gama mi, IG, aí tem o BMA contraído com sigma na, isso aqui dando isso aqui. Então a gente vai ter aqui um vetor coluna, que já vai trazer isso aqui para nós. Então o vetor coluna que vai estar interagindo aqui, vamos colocar assim. Vai ser BM3 neutrino left mais raiz de 2 WB mais lepton left. E depois esse pedaço atuando aqui. Raiz de 2 WB menos BM3 lepton left. Então é a segunda parte, né? Da derivada covariante. Está aqui dentro na parte do S2. Depois tem a parte do 1. A parte do 1 era. Vamos lá, então agora ele colocar aqui a parte do 1. Não tinha como ficar mais. Mesma coisa, o dublete. E gama mi. Aí aparecia I, gelinha. Então ficava. Aqui, pessoal, só uma coisinha, né? Nós temos aquele I de lá. Aí nós temos o I daqui, G sobre 2. Tá certo, então fica menos isso aqui. Esse aqui vai ter o I. Aí, lá na derivada covariante, vinha o I, o gelinha, o campo de gauge da interação e o valor da carga, que é menos 1 para o dublete. A carga U1, né? a carga Y. Então aqui, esse menos 1 bate com esse menos 1, fica mais 1. Então aqui vai ficar mais gelinha. O I já foi contabilizado. Aqui o gama mi. Aqui o próprio dublete. E isso aqui interagindo com o Y. Então, esse termo que está aqui, que eu estou escrevendo esses 3 termos que nós escrevemos aqui, foi esse termo. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente selecionar bem as correntes. Então, vamos ver, esse termo aqui não vai nem precisar fazer nada. Esse termo aqui é o termo cinético do neutrino. Então, está lá, neutrino do lepton left, barrado, I, gama mi, dmi, neutrino, left, mais lepton, left, I, gama mi, dmi, lepton, left. Então o que nós já sabemos é o termo de Dirac para o neutrino left e o termo de Dirac para o lepton left. Termo cinético. Então esse termo aqui não é novidade, é a parte que a gente já tinha, né? Olha, isso não ficar sobrecarregado. O que vai ser importante para nós vão ser essas partes que vão começar a dar agora as interações de gauge. Então, por exemplo, aqui eu vou ter, vamos separar aqui o seguinte, aqui nós vamos ter uma interação, ó, neutrino com neutrino, lepton com lepton, mas aqui não. O neutrino vai interagir com o neutrino, mas então vamos pegar primeiro essa corrente aqui. Vamos fazer o seguinte, então para organizar bem o quadro, vamos fazer isso. Vamos escrever aqui. Estou escrevendo esse termo aqui. Só vou abrir esse termo para ficar mais evidente. Menos G sobre 2. Vamos colocar aqui esse menos G sobre 2 em evidência. Aí nós vamos ter o neutrino, vai bater com esse neutrino aqui. Vamos separar o seguinte, vou separar as 3 interações. Vamos separar o que é BM3, o que é WM+, o que é WM- e o que é o YM. Os 4 campos de gauge que nós temos por enquanto são esses. BM1, BM2, que eu reescrevi como sendo W e W star. Isso é o BM1, BM2. BM3 permaneceu e o YM. Então nós temos 4 campos de gauge. BM1, BM2, BM3, YM, esses dois, esses são 4 campos de gauge. Vamos separar as interações termo por termo. Vamos pegar então BWM+. Com quem que WM+ interage? WM+ interage aqui. Ele vai aparecer desse termo aqui, né? Esse cara aqui, batendo com o neutrino. Então, vamos ter esse, vamos ter menos G sobre 2. Aí vamos ter
esse raiz de 2, então vai ficar menos G raiz de 2. Vocês estão entendendo? Eu estou, na verdade, multiplicando isso aqui por tudo isso e isso aqui por tudo isso. Claro, um gama mi no meio. Só que eu vou separar, vou querer separar as interações por bóson de gauge. Então, vamos pegar tudo que, qual é a corrente que interage com W mi mais. O W mi mais vai estar associado a essa corrente aqui, menos G sobre 2, neutrino do lepton, barrado, gama mi, o lepton correspondente, e isso aqui interagindo com o W mi mais. Então, fizemos esse termo aqui que tem W mi mais. É dividido por raiz de 2. É dividido... é dividido por raiz de 2. Obrigado. Dividido... Deixa eu separar isso aqui para não confundir muito. Tá. Agora, vamos pegar a interação com W mi menos. Então, vai ser isso aqui. Eu esqueci de botar aqui o neutrino. Então, W menos está aqui. Então, ele vai vir dessa interação. Então, vai ficar menos G sobre raiz de 2. Aí, vamos ter o lepton. Gama mi. Aí, vamos ter aqui o neutrino, correspondente àquele lepton. E o W mi menos. Então, vocês observem o seguinte, ó, quando eu fizer uma transformação, carga elétrica, a carga desse é zero, a carga desse é negativa, a carga desse é positiva. Então, isso aqui é neutro do ponto de vista eletromagnético. Então, a fase 1 eletromagnética que surge aqui, cancela a fase 1 daqui. Então, isso aqui respeita a simetria eletromagnética. Então, justamente por isso que a gente foi obrigado a identificar aquela combinação Db1 menos Idb2 como sendo W mais, é o que vai carregar a carga positiva. Então, isso aqui é uma corrente carregada, é a corrente que mistura o neutrino com o lepton correspondente e esse W mais está aqui. Aqui é a outra corrente carregada, no fundo, é o complexo conjugado desse termo. Eu vou pegar esse termo e tirar o complexo conjugado, esse cara vai lá para trás, o gama mi barrado é gama mi, neutrino lepton barrado é neutrino lepton, o W mais é o W menos. Então, esse termo aqui é o complexo conjugado desse termo. Então, fizemos a interação aqui. Vamos ver agora a interação do BM3. BM3 tem duas interações, ó, mais. Então, BM3. Então, a gente vai ter lá I, está lá o I. Não, aquele já levei em conta. Já está tudo pronto aqui. A interação do BM3 é isso aqui. Então, vou ter menos G sobre 2, aí não tem mais raiz de 2, é só G sobre 2, menos G sobre 2. E aí vamos ter neutrino, lepton barrado, gama mi, neutrino, lepton. E esse termo aqui, menos lepton barrado, gama mi, lepton. E tudo isso aqui interagindo com o B3. Então a gente está vendo, ó, essa corrente aqui é neutra. A fase, esses dois aqui são neutros, a fase daqui cancela a fase daqui. Esse campo aqui, então, é realmente carga eletromagnética zero. Então aqui nós produzimos isso é uma outra coisa importante da simetria SO2. Ela automaticamente dá para nós a corrente neutra. Só foi detectada muito depois, quando o modelo foi escrito, ele previa essas correntes neutras na interação fraca, mas a corrente neutra só foi detectada em 73 no CERN, foi quando houve a prova experimental da existência dessas correntes neutras que o modelo estava prevendo, né, dentro dessa estrutura SO2. Então, isso aqui é a corrente eletromagnética carregada, é quando o elétron e o neutrino, ou o seu neutrino. E aqui é uma corrente de neutrino com neutrino. Você imagina, uma corrente de neutrino é uma corrente muito débil, né? Muito fraca. Por isso que isso aqui foi uma coisa fraca de ser medida. E esse bóson aqui, como a gente vai ver depois, ele é muito massivo, então a interação é uma interação difícil de ser detectada. E depois o outro setor de interações, que vai ser esse aqui. Vamos escrever aqui, ó. Vamos ver o que eu quero fazer agora. É importante a gente juntar isso. Então, G', aí nós vamos ter uma outra estrutura neutra. Ó. Neutrino do lepton barrado, gama mi. Aqui está errado, aqui não tem nem barrado aqui, nem barrado aqui. Aí aqui, neutrino
o lepton, y, mi. Então, o bóson, o 1 right, do 1 left, o 1 hipercarga, está interagindo com essa. Então, eu vou botar aqui, também é uma corrente, vamos colocar G', isso aqui, mais lepton, left barrado, gama mi, lepton, left, y. Então, nós temos duas categorias, né, de correntes eletromagnéticas neutras. Essa aqui e essa aqui. Vocês estão vendo que vai ser ortogonais. Vamos fazer a seguinte coisa agora. Vamos pegar só a corrente do neutrino, por enquanto. Então, se eu quiser ver o neutrino, vocês estão vendo que o neutrino, a corrente, essa corrente aqui, tudo aqui é carregado. A corrente puramente de neutrino, vamos pegar duas correntes aqui, deixa eu apagar. Então, isso aqui está feito. Então, isso que está aqui é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui a gente não precisa nem fazer, né? Ele é bem mais simples, né? Vai ter o elétron, tudo mais. Depois até a gente faz. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para a gente já ter condição agora de perceber o que é o fóton. Mesmo sem o mecanismo de Higgs, a gente já vai ter condição de ver se o fóton está aí dentro. E se o Z0 está aí dentro. A gente vai ver que tem uma mistura aí. Vamos pegar assim, vamos pegar a corrente puramente de neutrinos. Então, corrente de neutrino é isso aqui, ó. Neutrino, lepton, barrado, gama mi, neutrino, lepton. Tá aqui. Eu tenho uma parte da corrente que vai ter menos G sobre 2, BM3. E depois ela tem uma outra parte aqui, que é mais G', Y'. Então eu estou formando uma corrente que está interagindo só com neutrino. Na verdade, quer dizer, uma corrente só de neutrino que está interagindo com essa mistura de bósons vetoriais. Então, essa combinação aqui, ela vai interagir com essa corrente. Vamos pegar agora a corrente leptônica neutra. Essa corrente aqui, ela vai dar para nós, vamos botar aqui a corrente leptônica neutra. Lepton, gama mi. Então aqui pode ter, aqui nós temos o elétron, temos o muon, temos o tal. Vale para cada lepton isso aqui. Então estou somando sobre todos os leptons. L minúsculo, né? L maiúsculo é o L de espiralidade. Então aqui vai ficar G sobre 2, BR3. Menos G', Y'. Mais para ser errado para onde? É mais G', vai passar. Né? Senão aqui é mais, senão aqui é menos, assim também é mais. Então tá certo, fica mais, tá certo? Mais. Então, por enquanto eu estou interessado só no setor. Já está claro para nós, já estão claras para nós as interações com os bósons vetoriais carregados. Então nós temos uma corrente fraca carregada e uma corrente fraca também carregada, interagindo com W mais W-. Então já está claro que nós temos esse setor de corrente carregada. Vamos nos deter agora no setor neutro. Vamos pegar agora o setor right. O setor right só tem os leptons carregados. Então nós vamos ter aqui, o termo cinético usual, quer dizer, aqui a gente vai ter o lepton right barrado e gama mi, não tem nenhuma estrutura de nucleate aqui, e demi, lepton right. Então é o termo de Dirac, cinético, da ação de Dirac, para o fermo de integralidade lá. Então, não tem nada, é só um termo livre. Para nós, o interessante é o termo de interação. Então, o que está dentro da derivada covariante aqui, então, para nós é isso aqui. É o lepton right barrado e gama mi. Então, derivada covariante é o dBr, nós já colocamos, aí o termo I, G', campo de Gauge, e a carga Y de cada lepton lá, tem menos 2. Então, aqui tem o menos 2. E aqui o lepton right. Então, vocês
já está clara a estrutura de corrente lá. Vamos colocar aqui, vai ficar menos I mais I dá 1, vai ficar mais 2. Vamos botar assim. Então vai ficar lepton right barrado, gama mi, lepton right. Aí o menos I mais I deu 1, menos 2, então menos I deu 1, então sobram 2. 2, G', Y'. Né? Aqui eu botei o menos G sobre 2 em evidência, né? O G', tá legal. É que aqui eu tenho o BM3, então eu separei o BM3 daqui. Então, o lepton left vai pegar esse mais G sobre 2 BM3. Tá legal. E o outro ali está certo. Posso apagar isso aqui? Eu acho que a gente coletou todos os termos, né? Então, 1 menos G sobre 2 mais G', coisa que foi. Depois, lepton barrado, ganhando lepton. Então, pegou mais G sobre 2 BM3, mais G', Y, que foi. Tá certo, depois a parte lá. Então a gente pode observar o seguinte: o neutrino, aqui eu tenho uma corrente puramente de neutrino, e aqui eu tenho um bóson vetorial, que é uma mistura do I3 com o bóson vetorial do Y sobre 2. Né? Certo. Estou me perguntando aqui o seguinte: não, tá legal, a gente colocou colocamos a carga, tá certo? Então a carga é menos 2. A gente colocou no gerador, a gente colocou sigma sobre 2 no gerador SO2, porque os geradores de SO2 de representação fundamental são sigma sobre 2. Mas aí o campo de gauge lá está certo, a gente colocou a carga correta. É o Y sobre 2 aparece na estrutura de carga elétrica, que é o que dá o valor da carga menos 2. Então está certo. Bom, então essa corrente neutra, então esse bóson vetorial neutro, que é uma mistura desses dois, está interagindo com o neutrino. Aqui vamos fazer mais uma coisa, vamos separar essa parte. Eu tenho esse cara left e esse cara right, interagindo, esse setor, esse aqui está interagindo com esse, quer dizer, esse left, tá bom, vamos deixar, ainda está aqui, perdão, aqui a gente ainda tem uma quebra de quiralidade. Por que a gente tem uma quebra de quiralidade? Porque esse setor aqui tem uma interação de gauge diferente desse setor. A interação do setor left tem o BM3, a interação do setor right só tem o Y'. Então isso aqui mais uma vez evidencia para nós a quebra da paridade das interações fracas. O setor left tem uma interação de gauge distinta da interação do setor right. Tá? Mas vamos fazer aqui a seguinte não suposição, a seguinte constatação. O neutrino não deve ter interação eletromagnética, o neutrino não tem carga eletromagnética. Então, nós sabemos que uma partícula que não tem carga eletromagnética, ela, em princípio, ela não tem interação direta com a forma. Claro que uma partícula sem carga eletromagnética, ela pode ter interação eletromagnética se ela tiver, por exemplo, momento magnético. Ela pode não ter carga elétrica, mas ela pode não ser um monopolo elétrico, mas ela pode ser um dipolo magnético. É o caso do nêutron, por exemplo. O nêutron não tem carga elétrica, a carga elétrica final dele é zero. Então ele não é um monopolo elétrico, mas ele é um dipolo magnético. Ele tem um momento de dipolo magnético por causa dos quartos que estão nele. O momento de dipolo magnético são vetores. Eu tenho 3 vetores ali dentro que se somam de uma certa maneira para não zerar. Então o nêutron, por exemplo, tem carga magnética. O neutrino é sem massa. Então, o que a gente espera é que uma partícula sem carga, sem massa, ela não tenha um momento magnético natural. Ela pode adquirir momento de polo magnético por meio de interação. Mas o neutrino, uma partícula de massa zero, de carga zero, né, ela não tem como ter um momento de polo. A gente pode pensar o seguinte: o momento de polo elétrico, quando a gente faz a expansão em multipolo, né, o que a gente interpreta, né, como momento de polo, como momento de polo, né,
é a relação, é o R', né? Vetor J. A gente faz a expansão em multipolo, né? A corrente, então, né? Essa corrente aqui é ρ vezes V, né? Quer dizer, a corrente eletromagnética ela é a densidade de carga vezes V. Então aqui vai ficar uma densidade de carga vezes a velocidade. A velocidade do R', ponto, né? Vamos deixar isso aqui. Bom, a gente sabe que existe uma relação entre carga e massa, quer dizer, a relação entre a carga e essa densidade aqui, né? Eu tenho uma relação entre carga e massa, né? De tal maneira que se essa relação aqui for, sei lá, uma constante que eu vou chamar de R, né? Então essa densidade aqui é a densidade de carga. Então a densidade de carga é, na verdade, a relação entre a carga e a massa vezes a densidade de massa, né? Então a gente vai, isso aqui é a densidade de carga, é a corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética é o ρ correspondente à carga vezes a velocidade. Mas devido a essa relação entre a carga e a massa, né, ou a massa e a carga ser uma constante, a densidade de carga vai ser a razão entre a carga e a massa vezes a densidade de massa. Agora, densidade de massa vezes V, tá? Então isso aqui está me dando, vamos dizer, uma corrente de massa. Então esse objeto aqui está me dando R vetor P, isso aqui é mV, a densidade de momento. Então isso aqui é o momento angular. E isso aqui é o E sobre M. Então a gente consegue, de uma certa maneira, relacionar o momento de polo magnético, a razão entre a carga e a massa, e o momento angular. Claro que depois, quando a gente tem momento angular intrínseco, a gente pode associar aqui também o momento magnético, devido ao momento o momento magnético associado ao momento angular intrínseco, que a gente depois a gente vê que esse fator é 2, né? Na verdade, é L mais 2S. Mas a ideia é essa. Então, a partícula precisa ter carga e massa para ela ter momento de dipolo magnético. Então, como o neutrino não tem nada disso, a gente imagina que ele não tem interação eletromagnética. Então, esse objeto aqui, ele, de uma certa maneira, ele não deve ter nenhuma correlação com o fóton. Ele deva ser alguma coisa típica da interação fraca. Então, é isso aqui que a gente vai ver depois, né? Isso aqui a gente vai poder pensar, isso aqui seria um bóson que vê só a interação fraca, seria o Zeeman. E aqui, se a gente tem essa correspondência aqui, vamos pensar o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, nós teríamos Zemi, vamos escrever, eu vou escrever isso aqui, Zemi, vou definir esse objeto aqui, menos G sobre 2, Dmi3, mais G', Y. Se eu pegar agora um objeto aqui, vamos definir aqui, dizer assim, um X', não sei quem que é, vamos tentar definir uma combinação, né, que seja ortogonal a essa aqui. Vamos dizer que a gente coloque aqui um menos G', Y é um menos G' Dm3, e aqui a gente coloque menos G sobre 2, talvez, Y'. Se a gente formasse essa matriz aqui, se a gente formar uma matriz assim, ó, menos G sobre 2, G', menos G', menos G sobre 2. Então, se eu formar, se a gente forma essa matriz aqui, ela está sendo, ela é antissimétrica, né? Isso. Ela é antissimétrica e ela está certo, não tem traço nulo, né? Então, se a gente determinando essa matriz aqui, seria G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Então, essa matriz aqui é inversível, né? G2 sobre 6, os G não são nulos, né? G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Então, essa matriz aqui é inversível. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se eu escrever essa matriz, se eu apagar isso aqui, se nós, então, se a gente escrever, se eu só colocar essa matriz, G menos G sobre 2, G', 2
Vamos ver já por que a gente está fazendo essa consideração. Menos G sobre 2. Se eu quiser inverter essa matriz, né? Então, o determinante dela é G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Então, eu vou dividir pelo determinante, então vai ficar tudo sobre G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. E aí o inverso dela é menos G sobre 2 menos G', menos G sobre 2. Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai ficar G2 sobre 4 mais G' ao quadrado, dá 1, a inversa. Esse cara aqui vai ficar mais G', menos G' dá 0, vai ficar menos G' ao quadrado, mais G', menos G', que também dá 0, e esse carinha daria G' ao quadrado mais G2 sobre 4. Então tá certo, essa matriz aqui é o inverso dessa. Então eu consigo inverter essa matriz. Então, deixa eu colocar aqui, se a gente escrever essa combinação aqui, então está claro que essa matriz aí, tá certo, ela... isso. E aí a gente pode dizer também o seguinte, essa matriz, ela é, se eu pegar esse objeto aqui, G sobre 2, e esse objeto aqui, quer dizer, esse objeto aqui é maior do que o quadrado desse. Isso aqui é o quadrado desse mais alguma coisa. Então esse número aqui é menor do que 1. Esse número aqui é menor do que 1. Então eu poderia identificar o seguinte, então essa matriz que está aqui, se eu pegar essa combinação, menos G sobre 2, vamos chamar isso aqui, só para ficar carregando isso aqui, vamos chamar isso aqui de um G2, só para chamar isso aqui de um G2. Então eu vou ter menos G sobre 2 sobre G. E vou ter aquele outro número, menos G' sobre G. Essa matriz vai ter esse número aqui. Esse número aqui é mais G' sobre G. Tá certo. Então, se a gente observar bem, ó, esse número aqui é menor do que 1. Esse número aqui é menor do que 1. Então, essa matriz aí, ela pode ser colocada sob a forma de um cosseno, menos seno, seno, cosseno. Se eu disser que isso aqui, menos G sobre 2, sobre isso aqui, então isso aqui é um cosseno, menos seno, seno, cosseno. Então essa matriz aqui, se ela consegue ser, como isso aqui é menor do que 1, quer dizer, essa matriz aqui ela tem todas as entradas menores do que 1, e essa está ligada a essa matriz está podendo ser colocada dessa forma, cosseno de θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Portanto, essa matriz aqui é uma matriz só 2, uma matriz ortogonal. Toda matriz ortogonal 2 por 2, toda matriz 2 por 2 ortogonal pode ser colocada no determinante 1. Então isso aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, então essa aqui é uma típica matriz GSO2. Então só estou colocando isso por quê? Para pagar isso aqui. Tem uma vinculação com o mecanismo de risco, nada. A gente está olhando a estrutura de interações, as correntes. E aí a gente está vendo que o neutrino, ele marca uma singularidade. Ele não tem interação eletromagnética. Então, se eu quiser interpretar alguma, eu preciso, o que é o fóton? O fóton é um bóson vetorial neutro. Sem massa. Por enquanto, ninguém tem massa. Não botei Higgs. Todo mundo é sem massa. Agora, esse objeto aqui está só interagindo com o neutrino. Então, o fóton não pode ter uma interação direta com o neutrino. Então, isso aqui me amarrou que essa combinação que aparece naturalmente da estrutura só de corrente, ela deva ser um bóson vetorial neutro, que só vê o neutrino. Então eu vou interpretar isso aqui como um novo bóson vetorial, alguma coisa que é um processo eminentemente fraco, que tem neutrino, é eminentemente fraco. Então eu vou interpretar esse cara aqui, isso aqui deve estar me dando uma partícula bastante singular, uma partícula vetorial neutra que porta, né, que carrega a interação, comunica a interação de uma corrente só de neutrino. Eu tenho neutrino, e está saindo alguma coisa que esse neutrino está ejetando, então não pode ser fóton. Então eu vou interpretar isso aqui como sendo essa combinação de Dm3 e Y, essa particular combinação com as constantes de acoplamento de gate, é que eu vou estar chamando de um bóson vetorial Zenit. E aí o que eu espero?
se essa combinação interage com o neutrino, claro, se eu tenho dois campos, se eu tenho B3 e YI, eu estou reunindo esses dois campos e redefinindo um terceiro campo a partir deles dois. Então, esse campo aqui é uma combinação linear desses dois. Quando eu faço uma combinação linear de dois vetores de base, eu posso pegar uma combinação linear ortogonal a ela. O que eu espero que o fóton seja? Eu espero que, se essa combinação aqui é a combinação que interage completamente com o neutrino, eu espero que, se eu a partir desses dois campos estou definindo esse, eu teria que, em princípio, definir a partir da base BB3 e YI e ir para uma parte ZMI, ZMI. Então, eu estou saindo de uma combinação, estou partindo de dois campos, DMI e YI, e indo para outros dois campos, ZMI e ZMI. Estou mudando de base no espaço dos campos. Só isso que eu estou fazendo. Mas vamos fazer isso de uma forma ortogonal. Se eu tenho essa combinação, seria bom eu ter uma outra combinação que seja ortogonal a ela. Então, essa combinação aqui, a gente viu que, colocando dessa forma, eu tenho cosseno menos seno, seno, cosseno. A matriz que está fazendo essa mudança de base aqui é uma matriz de SO2. A matriz de SO2 é uma matriz que preserva ângulos e módulos, né? Então, a gente vai pegar essa combinação aqui, eu estou esperando. Então, isso aqui, a partir disso, eu arranjo essa combinação aqui. Então, eu estou vendo que eu estou passando dessa base, então, o que eu basicamente estou fazendo é isso. Deixa eu escrever isso aqui de uma outra, deixa eu apagar isso aqui. Então, essa relação eu estou colocando desse modo. É uma mudança de base na álgebra linear. Eu estou saindo de uma base PI3 y e indo para uma base ZMI, ZMI. E aqui eu coloquei uma matriz que é cosseno de um ângulo θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Isso que o senhor está fazendo é um análogo a... Ó, não tem resposta ainda não. Tá? Eu escrevi para ele hoje de novo, amanhã eu estou trabalhando, você me procura, tá? Fala. Matriz de caminhos, essas coisas. Isso aí é matriz de Line, isso aí é o ângulo Line. Não, esse é o famoso ângulo Line. Então, só que eu estou fazendo de uma maneira completamente diferente. Eu não estou esperando o mecanismo de Higgs para fazer ele, porque geralmente, se você olhar, você vê, faz o mecanismo de Higgs, aí no mecanismo de Higgs você vê que não tem massa ou não tem massa, aí você introduz o ângulo de rotação, o ângulo de Weber, pelo mecanismo de Higgs. Eu estou fazendo uma coisa mais fundamental. Eu não estou introduzindo ele pelo mecanismo de Higgs, eu estou introduzindo pela estrutura de corrente. Se eu não tivesse nenhum mecanismo de Higgs, eu já conseguiria diferir o fóton do bóson ZMI pela interação com o neutrino. Quem é singular nessa teoria é o neutrino. Então, o neutrino marca uma singularidade. Então, o campo que interage com o neutrino deve ser um campo que é completamente, vamos dizer assim, antifotônico. Ele tem que ser ortogonal ao fóton. Ele não vê nada de eletromagnético. Então, a minha premissa é essa. Eu identifico esse campo como um bóson vetorial neutro que aparece eminentemente interagindo com a corrente do neutrino. E aí, a partir desse campo, eu posso criar. Posso passar dessa base, se eu sair desses dois campos e fui para esse, eu devo ter um companheiro. Eu fiz uma mudança de base daqui para cá, mas eu só conheci, eu passei para uma nova base, eu só conheço esse elemento. Então, eu falo, vamos para uma base ortogonal. Eu vou pegar esse vetor aqui e vou procurar para ele um companheiro que venha também dessa combinação linear. Ele vai ter que ser um alfa BM3 mais um beta YI. Só que eu vou arranjar os parâmetros alfa e beta para que essa matriz aqui seja uma matriz SO2. Então, aí a gente viu que eu identifiquei o cosseno de beta, não lembro bem, mas eu acho que era menos G sobre 2 sobre G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Identifiquei o seno de beta com, corrijam aí por favor, mas eu acho que era G' menos G' sobre G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Eu fiz algo desse tipo. Identifiquei, eu sei que esses objetos são menores do que 1, então identifiquei. Com isso, por que eu fiz isso? Porque com isso eu criei essa matriz aqui. Opa, e aqui eu tenho, vou botar aqui para vocês. Aqui nós temos BM3 e Y. Então nós estamos passando dessa base de campos de SU2 cross 1 para uma nova base de campos que são mistura desses dois, mas com isso eu identifico um campo que vai interagir somente, exclusivamente com o neutrino. Então esse campo aqui
interage com o neutrino. Então é esse que eu vou identificar. Quer dizer, o fóton não pode estar ali nessa combinação. Então eu extirpei dessa combinação qualquer possibilidade do fóton estar ali. Então eu defini esse novo campo e defini uma combinação ortogonal. Essa combinação ortogonal aqui é que eu gostaria, quer dizer, de ver, de identificar com o fóton. Digamos, se eu identificar isso aqui, que é uma nova combinação, aí vamos ver o seguinte, esse ami aqui. Então se eu disser, vamos introduzir esse campo, em vez de chamar de selinho, eu vou chamar de ami. Professor, parece bobeira, mas ami é o mesmo ami do potencial vetor? Eu vou identificar com isso. Eu vou dizer que essa combinação do campo de SO2 com o campo de 1 é que vai formar o potencial vetor de Maxwell. Então a gente vai ver que o potencial vetor da teoria eletromagnética de Maxwell, ele aparece na teoria eletrofrágil como essa combinação de SO2 com 1. Então isso está dando, vamos dizer assim, uma espécie de uma origem microscópica para aquilo que é o fóton, para aquilo que é o campo de Maxwell, certo? Dentro desse esquema unificado. Essa é a lógica dessa apresentaçãozinha que eu estou fazendo. Agora, por que você fala que o fóton não pode interagir com o neutrino? Eu estou usando a argumentação, quer dizer, senso comum. Conversa de tomate. Neutrino não tem carga. Neutrino não tem massa, então eu estou usando assim, estou sendo o mais canônico possível. Se o neutrino não tem carga, ele não tem interação eletromagnética direta, ele não é um monopolo elétrico. Então ele não pode ter uma interação direta com um amigo. Mas ele também não tem massa. Então ele não deve poder também ter momento. Ele não tem carga nem massa. Então será que ele tem magnetismo? Se ele não tem carga e tem massa, será que ele pode ter magnetismo? Mas o cara não tem nada, ele só tem espinho. Então, será que ele consegue ter magnetismo? Eu estou adotando o ponto de vista de que não. Eu estou adotando um ponto de vista meio canônico de que para ter momento de polo magnético teria que ter carga. Esse ponto de vista não é absoluto, porque hoje, com os neutrinos massivos, mesmo com carga nula, mostra-se nesses modelos, além do modelo padrão de neutrinos massivos, que o neutrino de Majorana, que tem carga zero, porém tem massa, adquire momento magnético. E o momento magnético é proporcional à própria massa. Então, esse senso comum de que se a carga é zero, o cara não tem nem eletricidade, nem magnetismo, não é verdadeiro no caso do neutrino massivo. Mas eu estou adotando esse ponto de vista, de que esses neutrinos não têm nem massa. Então, eles não têm como ter magnetismo. Então, eu estou dizendo, então não tem chance do fóton estar aqui dentro. Então, eu estou dizendo que essa combinação aqui é uma combinação que deve ser ortogonal àquilo que é o fóton. Mas como eu defini esse campo a partir desses dois, eu vou querer definir o fóton também a partir desses dois, mas de tal maneira que o fóton seja ortogonal a esse cara. É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma mudança de base. Eu tenho esse vetor, esses dois vetores são ortogonais, porque BM3 não tem nada a ver com isso. O SO2 é produto cartesiano, o SO2 está de um lado e um está do outro. Eu vou querer fazer uma mudança de base. No momento que eu rodei esses dois vetores aqui e construir esse semi, eu vou querer construir o fóton, por exemplo, aqui. Então, se o semi é essa combinação, eu vou procurar uma combinação que seja ortogonal a essa. É isso que eu estou fazendo. Por isso eu vou pegar essa matriz SO2. Então, isso aqui, eu construí, então, essa combinação aqui, eu sei que essa combinação aqui, então, essa matriz SO2, ela faz a passagem dessa base para essa base. Se esses dois vetores são ortogonais, toda transformação SO2 preserva o que dos vetores? Preserva o ângulo e o módulo. Isso que caracteriza uma transformação ortogonal. Então, se esses dois vetores são ortogonais, lá desde o início, porque esse é SO2 e esse é 1, quer dizer, são duas simetrias que não comunicam, então significa que se eu passar dessa base, que é ortogonal, para essa base, através de uma transformação SO2, que é uma transformação ortogonal, eu vou estar mantendo os ângulos e os próprios. Então, eu tenho certeza que semi e ami são ortogonais. Por quê? Porque eu passei de uma base ortogonal por uma transformação única, por uma transformação ortogonal, eu tenho necessariamente outra base ortogonal. Porque quando eu faço uma transformação ortogonal, eu não mudo o ângulo. Então, essa combinação é falha. Foi o Weimer mesmo que fez isso? Foi o Weimer. O ângulo chamou-se ângulo de Weimer por isso. Só que ele não fez desse modo.
Isso é um ponto que eu estou dando mais assim, para estimular assim, um pouquinho a intuição de vocês. Ele fez o mecanismo de Higgs primeiro. Na próxima aula, quando a gente fizer o mecanismo de Higgs, nós vamos reobter esses resultados com base no mecanismo de Higgs. Mas foi quando? Os 67. O paper dele, 67, que deu o prêmio Nobel a ele, é o paper que se chama Uma Teoria para os Elétrons, a Theory for Electrons. Então ele faz isso que ele está fazendo, essas aulas que eu estou dando para vocês dele, só no setor eletrônico, basicamente é o paper lá, certo? 67. Então eu vou parar até por aqui, porque isso aqui é um ponto. Aí você cria. É. Eu sou uma pessoa que estuda essa questão da simetria de hoje para tudo. Agora, admitindo a simetria, o que é interessante é essa história da folha de papel branco. Você, na folha de papel branco, você vai criar esse teto. Isso. E daí que vem a questão, não estou falando nem de Higgs, estou falando do teto. Não, pois é, eu não quero nem falar de Higgs, que eu acho que é muito artificial. Eu nunca fiz isso no curso, primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu acho que isso coloca a percepção da interação mais clara. Porque o mecanismo de Higgs é um mecanismo. Aí quando você começa a colocar mecanismo, você perde um pouco aquele caráter fundamental. O que é mais fundamental? É a carga ou o mecanismo de Higgs? Acho que a carga é mais fundamental que o mecanismo de Higgs. Né? Quando você começa a enfeitar muito, você não sabe se a pessoa é bonita ou é feia. Ela está enfeitada. Agora, lava o rosto, lava o sabão, né? Beleza, água e sabão. Tem vocês duas, assim, água e sabão mesmo. Você viu uma maquiagem, são bonitas, né? Simétricas, rostinhos simétricos. Então, tá lá, isso é beleza, água e sabão. É isso que eu estou fazendo. Estou fazendo uma coisa, água e sabão com você. Bem Coco Chanel, bem clean. Bem Coco Chanel, tudo simples, né? Tudo simples aí. Né? Tá lá. Depois vai botar mecanismo de Higgs, troca da carga, aí tudo aí tem mecanismo. Aí você botou, enfeitou, botou brinco, botou não sei o quê. Aqui não, é a teoria nua e crua. Então eu estou preferindo trabalhar com vocês nessa direção, porque fica claro que as propriedades da partícula que vão definir o que é fóton e o que não é fóton para vocês. Eu digo, é a simetria que se impôs. S2. Isso. Isso. Eu estou estudando. Isso é fundamental. Mas eu só estou colocando o seguinte, de todo esse estudo, né? Você tira, quando o estudo foi papel em branco. Isso. E a simetria. Isso. Acabou com a simetria do teto. Isso. Você tira o teto. E daí você vai ver que esse teto existe na natureza. Isso. Aí você vai medir esse teto. Ele vai medir esse teto. Está medido. Seno ao quadrado de teto 0,2382. Está medido. E daí vem a questão do blefando, não. meio que existe. Se existe a folha de papel branco ou existe o experimento? O segundo Dirac é a folha de papel branco. Se não fosse a folha de papel branco, não tinha LHC. Ninguém ia construir o LHC para procurar uma coisa que você nem sabe, você nunca pôs no é a folha de papel. Até eu estivo, mas de repente eu disse, agora eu vou fazer apenas fazer uma comparação com o Rio. O Rio Dirac em 1939. Isso, como a gente fala diversas vezes, ele é uma coisa fundamental, como a física coloca. É fundamental quanto a invariância da luz. Isso. Também vem a questão da folha de papel branco. Então eu estou pegando a questão do ângulo do Einstein. Certo. O ângulo do Einstein aparece da folha de papel branco. Certo. Você vai lá e mede. Isso. 0,37. 0,23. Seno ao quadrado 0,23. Bom, daí vem a questão do Higgs. Também saiu da folha de papel branco. E daí você mede 121. Isso. Se encontra. Isso. E daí que vem a questão, cara, se você não dá folha, você fica. Como é que fica essa questão? Porque quando o professor César lá pediu o Boza, ele não estava com folha de papel branco. Ele estava com as câmeras lá. Cara, ele não estava com folha de papel branco, mas o Cal sabia, estava atrás de uma coisa que o Cal tinha previsto. Mas eu acho que ele sabia que o Cal que existia coisa. Mas não que tinha 0,23 positivo, tá? Então, é uma indicação, como você está falando. O Dirac falou que você está da folha de papel branco para a LHC. Aí até dá para seguir. O lá que seguiu e o Cava, porque também seguiu. Agora, a gente está com uma coisa mais fina do que isso. Você está com o 0,23, ou está com o 121, saindo da folha de papel branco. E daí fica a questão, se eu não estou usando, se uma pessoa não está usando essa simetria, esses dois costumes, ele consegue fazer esse derivativo. E daí ele tem as coisas, mas não tem o ângulo do Einstein. O que existe?
Interessante. Aí o que o ângulo, a tua pergunta é super pertinente, você está dizendo, eu estou medindo uma coisa que eu já sabia que o papel me ditou, então eu estou seguindo a ditadura do papel. Eu vou medir o ângulo de Weimer, porque o Weimer mostrou no papel que isso existe. Né? Até eu coloco que eu fiz lá na USP na USP de São Carlos, né? Só eu botei bóson de Higgs, do papel ao anel. Do anel ao Nobel. Porque foi isso, a trajetória do Bohr, ele saiu do papel, foi para o anel de colisão, do anel de colisão e foi para o Nobel. Eu botei do papel ao anel, do anel ao Nobel. Fiz a rimazinha por conta disso, porque essa é a trajetória do bóson de Higgs, do papel ao anel, do anel ao Nobel. Agora, e se você, no papel, não coloca o ângulo de Weimer? Você não vai na experiência medir o ângulo de Weimer. Aí você diz, quem está errado? É o cara que é o Weimer, botou o ângulo de Weimer, mediu o ângulo de Weimer, ou eu estou fazendo um modelo que não tem ângulo de Weimer, mas que reproduz a física das interações práticas. Aí tem uma questão importante fenomenológica. Existe uma razão que você pode medir experimentalmente entre a intensidade da corrente eletromagnética e a intensidade da corrente fraca. Essa razão de intensidades, ela é o cosseno do ângulo de Weimer. Algum Oi? conceito? Não, cosseno mesmo, cosseno. Então, ou ao quadrado. Não, é o quadrado linear. Pode ser que seja o quadrado, você tem a razão. Bom, aí você fala, tudo bem, mas por que você tem o ângulo de Weimer? Aí você tem que ver o seguinte, se no teu modelo que não tem o ângulo de Weimer, se você consegue fazer uma previsão também da intensidade dessas correntes. Se você tiver um modelo que não tem o ângulo de Weimer, mas que faz a previsão correta dessas razões entre a corrente eletromagnética e a corrente neutra fraca, sei lá, eu não tenho ângulo de Weimer, mas eu consigo também fazer uma previsão. E se a tua previsão bater com o experimento lá no Gargamel, que mede a corrente fraca, você tem um modelo. Aí a pergunta é, será que o teu modelo, em que ele difere do modelo de Weimer? Porque o modelo deve fazer previsões que a teoria S2 e S1 não faz. E aí a gente tem que ver qual teoria é melhor. De repente, esse modelo, que não tem ângulo de Weimer, mas que reproduz tudo que o ângulo de Weimer reproduz, ele não tem o mesmo grupo de simetria, então deve ter propriedades extras. Vamos ver essas propriedades extras, elas são previsões interessantes que podem ser detectadas. Não, até eu entendo. O que eu coloco, quer dizer, não é questão de ter dois modelos competitivos. Outra é a questão da nossa época filosófica. Entendi. Como ele entrou, se você pegar a época do César Lápis e a época agora, Isso. quer dizer, a importância que ficou a folha de papel branco, para você ver as coisas. Sabe? A questão é, porque ele realmente, assim, por exemplo, as partículas supersimétricas estão todas na folha de papel branco, mas elas não estão no anel. Estão no papel, mas não estão no anel. Então não dá no anel. Estão no papel, não estão no anel. Beleza, mas será que elas vão estar? Esse é um teste interessante. Vai ser um bom teste do papel branco. As partículas supersimétricas. Porque, em geral, hoje em dia, claro, a física de altas energias funciona um pouco assim. Você vai medir aquilo que o teórico já te indicou. O cara foi procurar um neutrino porque Paulo tinha previsto que deveria ter uma partícula neutra com massa quase que nula, blá blá blá. Porque se Paulo não tivesse nem previsto o neutrino, como o neutrino está tão fora de detecção, você nunca ia se armar para procurar o neutrino. Você nem sabe que ele existe, ele é de tão difícil de detecção, de repente a humanidade passaria toda a história da civilização sem detectar o neutrino. Por que você detectou o neutrino? Porque alguém disse que deveria existir aquilo, você foi lá e procurou. Alguém disse que deveria existir esse bóson de Higgs, foram lá e acham que acharam. Então, eu acho que a física, por que eu estou procurando as partículas supersimétricas? Eu vou para o LHC com a cabeça completamente 100% aberta, ou eu já vou completamente cheio de conceitos e preconceitos. Eu quero ver isso, eu quero ver isso, eu quero ver esse tal massa. Então, o papel está direcionando o anel. Não, tem um problema na pessoa. Oi? A gente não tem um segundo LHC a ficar debatendo, né? Talvez aí a importância da astrofísica e da cosmologia. Porque hoje você tem alguma coisa que compete com os aceleradores. Porque você constrói o acelerador para ver o que você quer. É isso aí. Mas ninguém mexe no raio cósmico. O raio cósmico ele é o que é. Então, se você faz, se você pega o Planck da vida, né, pega essa plataforma espacial Planck, se você pega um Hubble da vida, um WMAP, você vai ver o que a natureza está te dando. Você, claro, você já tem uma ideia do que você quer ver, mas está lá. O raio cósmico chega.
E ele vai te produzir coisas. Então eu acho que nesse momento as experiências de astrofísica e de cosmologia são extremamente importantes para a física de partículas, até que surgiu então astroparticles, né? Quer dizer, essa física de astropartículas, ela começa a ser importante justamente por isso, porque você sai dessa ditadura do papel sobre o anel, que está aqui nos aceleradores terrestres, e você vai para o céu, do papel para o anel para o céu. Vou fazer uma poesia depois. Elael. Essa não contava, nem aconteceu. Então vamos lá, do anel, do papel para o anel, do anel para o céu. Aí, no céu, talvez você esteja um ambiente mais neutro. Porque aí você está fazendo as experiências de astrofísica e de cosmologia que vão poder dar informações muito interessantes sobre física de partículas. Talvez a era interessante agora seja realmente estar muito atento ao WMAP, ao Planck, a observação, né, das plataformas espaciais, para o Hubble, porque aí você vai começar a ver coisas que talvez você não está induzindo a produção aqui na Terra. Eu estou entendendo o que você está falando. Porque você vai procurar o Higgs porque o cara previu o Higgs. Você vai procurar o âmbito de Weinberg porque tem um peito do Weinberg. Você pega, por exemplo, aqui, só para colocar uma coisa. Você estava usando implicitamente no JL e R o gama 5. Isso. Agora, o que eu queria dizer, esse Z, esse coisa aí, está interessando no eletromagnetismo. Mas daí não já fizeram isso. E daí não botaram no papel isso aí. Eu só quero colocar aqui, eu acho que eu vejo assim. Então vocês estão dispensados, tá bom? Mas continua gravando, porque quem está em casa pode ver o Eu acho que no início da modernidade, nas grandes revoluções, você saía para navegar e encontrava o Brasil. Agora nós estamos mudando de época. Mas eu acho que os caras também já sabiam, dizem que sabiam, né? Que tinha. A calmaria não foi tão calmaria assim. Hoje, eu acho que a mudança está acontecendo. Nós estamos saindo agora do virtual para encontrar o natural. Certo, então, se você não de uma folha de papel branco preenchida, você não encontra nada. Eu acho que não, claro, se não tivesse o poder. Agora, o que significa isso? Eu acho que está. Por exemplo, pegar o ponto quando descobriu o elétron, acho que 1898, né? 97. Descobriu o elétron. E agora, como é que você descobre o Higgs? Hoje em dia, a dependência do papel vai ser um assim, muito forte. A grande, eu acho que você escreve coisas no papel e descobre aquilo que se tem em papel. Se o cara tivesse um outro papel descobrindo o mesmo fenômeno, como é que fica a questão? A pergunta é, Anderson teria descoberto o pósitron em 1932 se Dirac não tivesse colocado o pósitron no papel um ano antes? O paper do pósitron do Dirac, que é 29 de maio de 31, ele mandou o paper que tinha o pósitron. 1º de agosto de 32, o cara detecta o pósitron, 1 ano e 3 meses depois, praticamente. 2 meses depois. A pergunta é, isso eu não sei pela história da ciência, será que o Anderson estava ligado no paper, porque o paper do Dirac era muito combativo. Paulo achava uma coisa horrorosa, Heisenberg achava monstruoso. Então, quer dizer, um cara como o Anderson, que é um experimental, e que seguia certamente muito mais Rutherford do que Dirac, o Rutherford também era bastante, assim, desconfiado, né, reservado sobre as coisas do Dirac. O pósitron apareceu porque foi uma ditadura do papel, ou o pósitron apareceu ao acaso, como o elétron apareceu em 1897. Então eu acho que começa um pouco essa coisa do papel. Aí o Gauss preveu os pios. Aí quando em 1936 apareceu o muon, o cara já estava tanto com a coisa do Gauss na cabeça, os caras falavam, olha o pi menos aí, era um menos. O cara achava que era o pi menos. Aí foram ver os pi, que era meio, não era zero. Então, não pode ser o pion, porque o pion de Gauss ele é uma partícula pseudo-escalar. E aqui está dando uma partícula de pi meio, viu que era um novo elétron, era o burro. Mas o cara estava tanto com pi menos na cabeça, que mais, que ele pensou que aquela partícula fosse o pi menos. Então é isso. O virtual, né, a gente hoje está muito mais ligado no virtual, para descobrir o natural. Eu acho que a astrofísica e a cosmologia, elas saem um pouco dessa linha. Talvez elas revelem os fenômenos tais quais eles são,
a gente pode descobrir muitas novidades, né? Gamma ray, a partir dos gamma ray bursts, a partir desses raios cósmicos ultraenergéticos, né? Fenômenos ligados, por exemplo, à produção de partículas que estão fora do modelo padrão, que também o que está fora do modelo padrão está meio fora do papel, porque tem tantas possibilidades fora do modelo padrão, é modelo minimamente supersimétrico, é mínimo subra, é dimensão extra, é modelo de universo de Brana, tem tanta física além do modelo padrão, que você se pergunta, em que posição eu vou me colocar para buscar alguma coisa fora do modelo padrão? Eu vou seguir o quê? Eu vou seguir supersimetria? Eu vou seguir dimensão extra? Eu vou seguir pré? Eu vou seguir origem dinâmica da quebra eletrofrágil? Que modelo fora? Vou seguir Higgs-less physics? Que modelo fora do modelo padrão eu vou me usar para buscar a minha experiência? Você fica com essa pluralidade de possibilidades. Então, talvez a astrofísica ela te revele o evento. E aí você vai procurar qual é o modelo que se fita ali. Talvez seja hoje uma volta, né, a essa física que é primeiro experiência e depois o papel. O nível de energia, seja na astrofísica, né, é tão alto. Certo? Quando você viu o Qual é o dia só? Pedido só. E vocês copiaram a aula de hoje? Não. Tá, então amanhã, se vocês puderem fazer o teste, eu vou tirar jogo para eu poder na aula que vem, já partir desse quadro, não ter que reescrever tudo isso, tá bom? Então vocês puderem tirar xerox, muito bem. Fala aí, pai. Mas então, quer dizer, Daqui a pouco, alguém aí pode legal? se você tiver uma alta energia, você vai receber um bolão de partículas. O lápis recebia poucas partículas. Certo. Então era muito mais fácil de Então, ele recebia muitas partículas, ele podia detectar poucas, né? Mas hoje você detecta muito. Hoje você pode detectar Uma muito, né? multidão. Isso, Então, se você não tiver um papel, entendi. eu não vejo qual a diferença entre o evento cósmico e o evento aqui. Isso daqui do papel é outro. Esse papel, papel do dinheiro aqui. Então, Eu não vejo